A paz, queridos. Trazer aqui uma reflexão, tentar trazer uma luz em cima de um texto que varia muitas interpretações em cima desse texto, para ver se a gente consegue entender melhor. Capítulo 4 de Efésios, versículo 11, diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Só para nós entendermos aqui, a palavra ministério, ela tem a mesma conotação de trabalho. Então, ministério e trabalho, a palavra santo quer dizer separado. Corpo de Cristo é o corpo de Cristo, ao qual Cristo é o cabeça, e as pessoas que são agregadas, aceitando o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, faz parte do corpo de Cristo. Existem algumas coisas que a gente tem que entender. Corpo de Cristo são pessoas que aceitam o sacrifício dele, que ele fez na cruz do Calvário, entregando o Espírito para Deus para pagar uma conta que Adão tinha deixado em aberta. Porque Adão, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, buscou para ele uma morte espiritual. Nós somos feitos de 3 essências: corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. E Adão, comendo, desobedecendo a árvore do conhecimento do mal, mortificou o espírito e perdeu o contato que ele tinha diretamente com Deus, porque o espírito é a essência que tem em nós, que faz nós termos o contato diretamente com Deus. Então, até a vinda de Jesus, todos nasciam mortos espiritualmente, até o ponto de Jesus chegar para Nicodemos em João capítulo 13 e dizer para Nicodemos: Nicodemos, é necessário vos nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Porque quando Jesus, na cruz do Calvário, se sacrifica e entrega o Espírito a Deus, ele está fazendo um ressarcimento, ele está pagando aquilo que Adão tinha deixado em aberto. Um alto preço foi pago com morte física, mas para que o Espírito fosse entregue. Então, olha só, existe a igreja, que é uma agência de trabalhadores. Por que uma agência de trabalhadores? Porque na igreja as pessoas exercem ministério, e ministério é a mesma coisa de trabalho. Então a igreja é uma agência de Cristo, ao qual o projeto principal de Cristo foi a retomada do reino de Deus, porque Adão ele tinha sido incumbido de tomar conta do planeta e reger o planeta, governar o planeta. Com o seu erro, ele fez necessário Jesus vir e retomar o reino de Deus, sendo o segundo Adão e reiniciando o caminho que Adão tinha parado, tinha interrompido. Então vamos lá. Quando Jesus veio, ele vinha e falava: é chegado entre vós o reino de Deus, e o reino de Deus foi a sua mensagem principal. Então olha só, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Santos são pessoas separadas para o ministério, que é o trabalho da igreja, que é a agência de Cristo, que implanta o reino de Deus, que é o corpo de Cristo. Porque tem que ser corpo para ter a mesma autoridade que Cristo tinha e tem. Então, olha só, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Mas aí tu pergunta: mas todo mundo não diz que são 5 ministérios? Por que a obra do ministério singular? Olha só, tendo o entendimento que ministério é trabalho, a obra do ministério da igreja, do corpo de Cristo, que é implantação do reino de Deus. Então a macro-obra é a implantação do reino de Deus. Mas ela é fragmentada primeiramente com a preparação das pessoas para fazerem a obra de Deus. Então a pessoa ganha, é incluída no corpo de Cristo, e ela é colocada no agregamento, na congregação que é chamada igreja, que é a agência de Cristo para a implantação do reino de Deus. Então, quando a pessoa ela é introduzida na igreja, Deus levanta na própria igreja pessoas com capacidades para preparar outras pessoas através de ministério, porque a palavra ministério é trabalho. Então vamos lá, vamos trocar a palavra ministério por trabalho, através da obra do ministério.
né, para a preparação da obra do ministério, que é a implantação do reino de Deus. O trabalho da implantação do reino de Deus através de trabalhos fragmentados primeiro dentro da igreja para preparar as pessoas para sair e fazer essa obra. Então as obras são apóstolo, a palavra apóstolo é aquele que vai numa missão. Então uma pessoa que vai para um determinado lugar, levanta uma igreja, né, ganha pessoas para Cristo, forma uma congregação e essa congregação é formada. Dentro dessa congregação que é formada vai se levantar os mestres. Os mestres são pessoas que começam a estudar a palavra e ensinar a palavra. Então as pessoas conhecendo a palavra vão originar nela vontade de fazer a obra de Deus. Algumas serão evangelistas, aqueles que vão lá fora e traz pessoas para dentro da igreja para serem preparadas para fazerem a obra do ministério, que é a implantação do reino de Deus. E essas pessoas ganham pessoas, mas não cuidam, porque elas não sentem vontade de cuidar, só sentem vontade de ganhar. Então se levantam os pastores, pessoas que apacentam, que cuidam das pessoas, né? E dentre essas pessoas também se levantam pessoas que se dedicam à oração e a buscar a orientação de Deus para apontar qual caminho que a igreja deve ir, como que deve trabalhar, que são os profetas. Tu viu como é que Deus ele trabalha através da igreja e na igreja para fazer a obra do ministério, quer dizer, o trabalho, né, a obra, o trabalho do ministério, que é dividido em pequenos trabalhos de preparação para que as pessoas entendam qual é o seu talento para fazer esse ministério, esse trabalho acontecer. E parece complicado, mas não é. Então, a igreja é uma agregação, é uma agência, uma congregação. Corpo de Cristo são pessoas dessa igreja que fazem parte do corpo de Cristo para ter a mesma autoridade de Cristo. E a Bíblia também diz também, em miúdos, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, 15, 16, se eu não me engano, que diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então, individualmente nós somos morada de Deus, coletivamente nós somos parte do corpo de Cristo, porque são muitos membros, e em questão da igreja, nós somos a igreja, ninguém é igreja sozinho, porque a igreja é uma congregação, uma agregação, é uma agência para fazer a obra de Cristo. Então, ministério é um ministério macro dividido em fragmentos de ministério para que o macro aconteça. 5 ministérios, o grande ministério que é a implantação da obra de Deus. Amém? Simples assim, né? Isso é feito através dos santos, que são separados, as pessoas que se dedicam a fazer isso para Deus, e brevemente o reino de Deus vai ser estabelecido por completo. Aliás, isso aqui são ministérios para aperfeiçoamento, não são cargos eclesiásticos. Cargos eclesiásticos na Bíblia são bispos, presbíteros e diáconos. Bispos supervisores, presbíteros anciãos e diáconos servos por livre e espontânea vontade. Mas na modernidade se levantaram vários cargos eclesiásticos misturando cargos de liderança com encargos ministeriais. Mas isso fica para outro vídeo que outro dia a gente vai fazer. Fica com Deus aí, a paz, que Deus te abençoe.